que você acha que foi, qual você acha que foi a principal causa dessa eliminação? Cansaço? De repente, os caras não estavam ligando muito para o Paulistão, assim como você também tem uma visão em Sim. relação a isso. O que você coloca, assim, qual que você é a sua atribuição, principal motivo para essa eliminação de sábado? Eu acho que são vários, né, capítulo? São vários aí. Início de temporada, como eu falei, né? Vai ter agora um período maior do que teve de pré-temporada nesse espaço aí, graças à desclassificação do Paulista. O Dorival também é a primeira vez que ele cai no mata-mata, né? Comandando o Corinthians. A gente tava falando, pô, no mata-mata o Dorival vai bem, mas também se fosse invencível também era fácil, né? Vamos perder mais nunca também no mata-mata. Também não é assim. Mas eu acho que tem um pouquinho de tudo, né? Começo de temporada, ano passado foi diferente, né? O gostinho do Paulista, né? Porque a gente estava há alguns anos sem ganhar nada, então era importante a gente quebrar esse período de jejum. Esse ano já veio ali de títulos, já teve, né? Por mais que não seja tão importante, ganhou o título ali da Recopa em cima da Supercopa em cima do Flamengo, então pelo menos já tirou um pezinho ali, né? Qualquer coisa já deu um negocinho legal para a torcida. E eu acho que tem uma preocupação também como o Dorival falou, né? Agora vamos tentar pensar na parte de extra-campo, de vamos ficar montando elenco, vai perder jogador, não vai, então tem que ficar muito esperto nisso, mas eu acho que muito por conta de começo de temporada e também não tirar um pouco do pé ali no Campeonato Paulista. Eu acho que se desse para levar e chegar à final seria ótimo, mas eu senti ali que parece que os caras também não, como a gente brincou muito ano passado que escolhe jogos, o Corinthians, eu falo, se eu pudesse escolher, o Corinthians jogava sempre contra times mais fortes que ele. Que parece que os atletas se entregam mais, jogam mais do que podem. Quando joga, né, contra esses times mais fracos, né? Assim dizer, o Corinthians tende a não ir tão bem, né? A gente viu na pré-Libertadores ano passado, eles deu um desacuda contra times fraquíssimos. E novamente, né? Português ali, o Corinthians mal conseguiu passar com o gol do Vitinho no final, depois o Hugo Souza nos pênaltis. Ontem não teve o gol do Vitinho, né? Aí uma hora a coisa dá errado. E ontem não, sábado, deu errado e o Corinthians foi desclassificado pelo melhor time do campeonato, por mais que seja um time sem tanta tradição quanto é um São Paulo, um Palmeiras, Santos. Macedo, a mesma pergunta que eu fiz para o Pepe, eu faço para você. Eu acho que o Pepe ele constrói muito bem, num contexto geral, o Pera aí que eu significado da tô sem som eliminação. aqui, só vou recarregar. O que eu acho, cara, até pegando um gancho do que o Pepe falou, cara, assim, fica até estranho, né? Agora os caras vão ter 10, 12 dias, né, para se preparar, um tempo até maior do que tiveram na pré-temporada, que foi no retorno, porque volta no dia 3 e no dia 11 já teve jogo, dia 11, foi estreia no Campeonato Bom, Paulista. Macedo, então, além desse significado, o que você acha? A rapaziada do chat aqui também, viu? Rapaziada, o que vocês acham que o Corinthians foi eliminado? Coloquem aí. Eu acho que é comentem porque aí, exato. eu acho que é porque o Pepe não queria o Campeonato Paulista. Porque o Macedo tava lá. Eu acho que é porque o Macedo tava. E Macedo, cara, e também eu quero que você conte pra gente aqui. Aí já é algo pessoal seu. Ô, Macedo, isso é muito pé frio, cara. Você foi em 2024 na Arena, na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, Bruno Henrique expulso no primeiro tempo. O Corinthians teve tudo para se classificar e o Corinthians classificou. Você foi eliminado na Arena, eliminado em Novo Horizonte. Ô, Macedão, pelo amor de Deus, cara, conta para nós aí, cara. Não, não tem como. Jogo decisivo, vou ficar em casa, aqui já do Rio Preto, no meu quarto, aqui assistindo, porque não dá, não. Não, tirando a brincadeira à parte, né, cara? Eu acho que no jogo, falando do jogo em si, o Bragantino se postou muito bem defensivamente, ficou muito bem montado, encaixotou o Corinthians, mesmo o Corinthians jogando com vários jogadores no meio de campo ali, né? Somente o Memphis na frente, vários meias, volantes. O Corinthians não conseguiu criar, cara. Não conseguiu criar, mas é muito devido à forte marcação do Bragantino. Um jogador pegava na bola, tinha 2, 3 em cima, cara, para poder dar o combate. Uma intensidade incrível o jogo todo. E eles jogaram o jogo da vida deles. Era o jogo, talvez, mais importante do Novo Horizontino dos últimos 20 anos, se a gente for analisar. Então, era um jogo, a torcida estava mobilizada, a cidade estava mobilizada. Então, era realmente o jogo da vida dos caras. E para o Corinthians, era mais um jogo.
Era mais uma semifinal, já tinha sido campeão esse ano, não estava com tanta sede como estava no ano passado. Lembrando que no ano passado a gente veio embalado também, né? De 2024. 2024 a gente fez um final de campeonato espetacular lá do Brasileirão. Chegou embalado no Paulista também. Classificamos em primeiro, né? Inclusive fizemos a final em casa, porque fizemos a melhor campanha no Paulista. Esse ano não. Esse ano veio que meio, né? Ganhou a Copa do Brasil, já estava meio relaxado. Aí jogou o Paulista levando daquele jeito, né? Somente jogos importantes em casa. E agora chegou na semifinal, sabendo como chegou na semifinal, porque, né? Já era ter sido eliminado contra a Portuguesa. Chegou na semifinal, jogou novamente um jogo bem burocrático. E numa escapada pela direita lá, o Novo Horizontino acabou conseguindo achar o gol. Também não fez nada no jogo inteiro, tá? O Novo Horizontino não fez nada, deu a bola pro Corinthians, deixou o Corinthians jogar. Praticamente foi isso. Né? Deixou o Corinthians tocar a bola. O Corinthians não jogou. Ficou tocando a bola lá atrás, lá e não jogou. Né? Então foi assim, fez a armadilha e por isso caiu na armadilha. Mas analisando sobre esse tempo agora de preparação, vai ser importante. Tá chegando jogadores novos, talvez, né? Haja saídas também, aí tem que pensar no novo jeito de jogar sem o André. Então vai ser importante aí esse tempo do Dorival trabalhar o time e conseguir, quem sabe, né? Montar um time um pouco mais coeso, não tão dependente de jogadas individuais, porque o Corinthians, infelizmente, hoje, na minha opinião, está muito preso, cara. Principalmente na criação, muito dependente de jogada individual de jogador. E a gente sabe que hoje em dia o futebol ele tem que ser muito mais dinâmico, tem que ter as soluções ali em jogadas táticas, porque se depender só da individualidade, se o cara for bem marcado, como o Memphis foi bem marcado no último jogo, dificilmente você vai conseguir criar alguma coisa. Pô, é até chato, vou começar a colocar minha opinião primeiro, porque vocês são tão bons que eu fico até sem graça do que eu vou falar, né? Mas para não copiar tanto vocês, assim, taticamente mais analisando o jogo, quando vocês falam do estilo de jogo do Novo Horizontino, é aquele estilo de jogo reativo, né? O Corinthians jogou muito assim, por uma bola. O próprio Palmeiras joga assim, então acho que vai ser um embate interessante entre o Anderson Moreira e o Abel Ferreira. E uma coisa que eu falo para vocês também falando do Palmeiras, cara, o Palmeiras deu graças a Deus o Corinthians sair, rapaziada, que se pega o Corinthians de novo, eles perdem. Eles iam ficar de fralda cheia e iam perder de novo. Uma coisa que eu percebo, além de tudo isso que vocês falaram, vocês foram assim, perfeitos no que vocês explanaram em relação à eliminação, eu acho que esse Corinthians, não só o Corinthians do Dorival, o Corinthians do Ramon, o Corinthians do Mano Menezes, o Corinthians do Tonhão, e o Corinthians de uns tempos para cá, que muitos chamam de futebol pragmático, o estilo de jogo, é o Corinthians com dificuldades de propor o jogo. Quando o Corinthians joga com uma equipe assim como o Novo Horizontino, o Corinthians também teve uma chance muito parecida com o Bidu. O Bidu errou. O Novo Horizontino, aquela finalização do gol foi a primeira deles na partida. Então, assim, o Corinthians ele vem de uma certa dificuldade de uns jogos para cá, assim como foi contra a Portuguesa, fomos eliminados. Contra o Cruzeiro, o Dorival abriu mão daquele jogo, assim, em certa parte, pensando na semifinal. E, cara, claro, o Dorival não ia abrir mão de um jogo de semifinal. Muitos tratam como a eliminação razoavelmente boa pelo período agora que os jogadores terão de preparação. Eu não gosto quando eles têm um tempo para se preparar, porque quando volta uma nhaca. Mas, enfim, passou, fomos eliminados. E agora é a vida que segue, vai ter um período aí, tem jogador para ser anunciado. A treta com o André foi tão grande que a questão da eliminação acabou até ficando batido. Rapaziada, bom, nós estamos encerrando deixa eu pegar rapaziada, o Jean fez um comentário interessante aqui, ó. Para mim faltou um meio de criação, faz tempinho que o Garro não consegue manter em alto nível. E um primeiro volante, porque o Ranieri e Alan não são muito, acho que seria confiável, né? Eu não vou ler as coisas da Twitch aqui, porque tá tendo uma outra live lá no Twitch, eu fui informado aqui pela equipe técnica, por isso que os comentários estão meio fora, o Cross tá ao vivo lá na Twitch. Bora deixar o like para fortalecer o 10º, boa. Bom, rapaziada, a janela tá para fechar, eu vi alguns comentários aí que a janela vai até o dia 27, mas eu acho que são para jogadores que disputaram os estaduais.